Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos. Hoje temos nossa série 4 de Conversando sobre Ciência e Pesquisa do Laboratório de Integração de Sistemas Ambientais Urbanos da Universidade Federal do ABC. Eu sou a professora Maria Valverde e hoje temos uma convidada muito especial, que é a Maria Rabelo. Ela é doutoranda da Universidade de Pisa, na Itália, e hoje ela vai trazer para nós as pesquisas que ela está desenvolvendo lá no curso que ela está fazendo. Eu vou dar uma pequena introdução, né? Ela é geógrafa, né? Graduada na Universidade de Juiz de Fora, de Minas Gerais. Ela fez o mestrado em Ciência e Tecnologia Ambiental na Universidade Federal do ABC. Pessoal, a Maria foi a primeira turma que nós tivemos no curso de pós-graduação. Leandro agora é o coordenador, né, Leandro? A Maria foi a primeira turma, então, olha, e foi em 2014, né? Aí foi em 2014, 2016 ela defendeu e logo já foi para a Itália a fazer uma nova vida, né? De pesquisa, vida pessoal, né? E hoje estamos recebendo ela com muito, né? Pelo menos eu, porque eu sou suspeita, né? Ela foi me orientada junto com a professora Vanessa Pinotti. Então, ela está fazendo uma bela carreira lá na Itália e não vou falar mais nada. Eu vou deixar, Maria, deixo com você para você começar a tua apresentação e falar um pouquinho do teu curso, do projeto, dos teus projetos de pesquisa, né? Qual que é o curso específico que você está fazendo lá na Universidade de Pisa. Tudo bem? Então, é com você, Maria. Ok. Eu vou apresentar o meu projeto de doutorado. Eu estou no meu terceiro ano, então já é na fase final. Acredito que no primeiro semestre de 2022 devo defender a minha tese. E o tema do meu projeto é sobre análise multitemporal do uso da terra na área do Mediterrâneo, integrando informações de bancos de dados europeus e sensoramento remoto na agricultura. O meu doutorado é em ciência agrária, alimentar e agroambiental, e que é o professor Nicola Silvestre, o meu orientador. Aqui eu coloquei a proposta, né, inicial de introdução do tema, a proposta do estudo, a metodologia, os dados disponíveis que eu utilizei, o processamento dos dados, os resultados preliminares e a conclusão. De início, para falar sobre o tema, que é o uso da terra no Mediterrâneo, as mudanças no uso da terra, elas são profundamente afetadas por diferentes forças motrizes, como as mudanças climáticas, a variabilidade do mercado econômico, dos usos competitivos da terra e da água. E as mudanças na cobertura da terra, elas continuam a impactar em escala local e global, e alterando não apenas o fluxo de energia, de água, de gases de efeito estufa para atmosferas, mas também as estruturas sociais e econômicas dos países. Então, existem as forças motrizes, como os usos de insumos, que são os consumos de fertilizantes, o consumo de pesticidas, a irrigação, no uso da terra. E existem vários padrões de cultivos. E o levantamento sobre as mudanças do uso e cobertura do solo permite avaliar umas trajetórias traçadas pela agricultura nos últimos anos e o efeito sobre as várias características importantes, tais como, na primeira figura ali, a conservação da matéria orgânica, a irrigação, a biodiversidade total, o abandono de terras, a questão da autossuficiência da produção alimentar. Então, essa é a ideia, tentar analisar o quanto teve a mudança da agricultura na área do Mediterrâneo. Em questão de... Maria. Oi. Tá Oi, Maria, tudo bom? Você podia colocar em modo de apresentação ou já está? Não está. Melhorou? Legal. Obrigado. Eu estava aqui.
E depois, esse estudo desse projeto vem as principais questões da pesquisa que a gente quer enfrentar, que são quais são as tendências que podem ser derivadas da análise desses dados, se as tendências são homogêneas entre os vários países examinados, quais são as forças motrizes que atuam nas escolhas dos agricultores, quais deles têm significado global e quais em vez de influência local. E aí, o ponto de partida desse projeto, que eu iniciei meu doutorado, vem de um programa europeu, que é um projeto chamado Diver Crop. Esse projeto, ele gerou uma base de dados contendo as estatísticas oficiais da agricultura de 7 países do Mediterrâneo. Só que o banco de dados gerados por esse projeto forneceu apenas dados parciais de culturas, de cultivos, e em diferentes escalas. Então, a proposta do meu estudo foi juntar, selecionamos 4 países, Portugal, Espanha, França e Itália, desses 7 países que são estudados aqui no Diver Crop. Então, cada país, cada grupo de pesquisa do Mediterrâneo estuda uma área. E uma das áreas que foi tirada para o meu projeto de doutorado foi da área do uso da terra e para analisar esses 4 países. E o objetivo desse estudo é compreender a dinâmica do agrossistema no Mediterrâneo e interpretar as mudanças ocorridas no uso do solo nessa área, em uma década, de 2000 e 2010, porque são os 2 últimos censos agrícolas disponibilizados na Europa. E, na metodologia, a primeira etapa foi a coleta de dados, nesses 2 anos, e de vários sites oficiais, estatísticos, nacionais de cada país. Então, em cada país também foi da língua oficial, né? Portugal, português, França, francês, Itália, italiano, Espanha, espanhol, e depois tudo isso passar para inglês. O doutorado também é em inglês. Mas existiu bastante problemática desse banco de dados, porque como o projeto da Evercrop tinha em variadas escalas, no meu projeto de doutorado decidimos criar um novo banco de dados em escala municipal. Então, tive que organizar cada país, porque a administração municipal de cada país é diferente. Por exemplo, na França, ela é analisada por cantons. Então, não era por cidade. Eu tive que fazer em nível da escala NUTS. Na Europa, depois eu demonstro mais para frente, na escala mínima, na escala mais detalhada da França. E em Portugal, era em freguesias, que eu também tive que pegar para igualar todos os países na mesma escala municipal. Na metodologia, também na segunda etapa, a gente, para organizar esses dados, eu coletei 34 dados de cultivos, que são todos esses que vocês estão vendo, são variados cereais, vegetais, industrial crops, legumes, vinhos, azeitonas, batatas, todos esses tipos de cultivos existentes no Mediterrâneo. E depois a gente fez o agrupamento de cada grupo. Então, arable crops são os seminativos, os permanent food crops, que são as culturas lenhosas, os permanent food crops, que são as culturas forageiras, e depois tem as garden vegetables, de vegetais, de horticultura. E a terceira etapa foi o processamento dos dados. Como era uma quantidade imensa de dados, foi necessário trabalhar no nível de cidade para cada país e alavancar um banco de dados no programa SQL. Estou pensando em italiano, em inglês. E tive que trabalhar com esses dados para organizar cada país, cada município, porque esses dados, eles foram nessas escalas. Na Europa, por exemplo, em questão geoespacial, cada país usa um NUTS. E se vocês verem aqui, por exemplo, o NUTS 2, esse seria da Espanha. O NUTS 3 tem da Itália, que são províncias, Portugal, sub-regiões, a França, departamentos. O NUTS 4 são esses cantões da França. E em Portugal são os municípios. Então, a questão geoespacial, eu tive que trabalhar e criar novos geocódigos para criar esse novo banco de dados para todos os países em escala de municípios. Então, assim, cada cidade tem lá um número de fazendas e cada cidade passa para a informação do censo agrário
o número de superfície agrícola utilizada de cada fazenda. Então, eu utilizei nessa escala detalhada, em toda a Europa, e depois eu ainda tentei geoespacializar. Então, eu peguei todos esses geocódigos aqui, ó, que vocês estão vendo, city code. Eu criei novo código para cada comune, para cada cidade, município, e ter um banco de dados a nível global, mas em escala detalhada para a área do Mediterrâneo e de cultivos agrícolas. Aqui foi a junção dos códigos que eu realizei criando novos geocódigos para toda essa área aqui que foi delimitada, como escolha selecionada da área biogeográfica da Europa. E depois, quais foram as etapas, né? A primeira etapa foi definir as variáveis mais importantes para descrever o processo de mudança. Fizemos as estatísticas descritivas e correlação. A segunda etapa é desenvolver um conjunto de indicadores normalizados que nos permite interpretar esses dados, independentemente dos municípios, que a gente criou tipologia agrícola. E a criação de índices para avaliar a intensificação e a especialização dos agrossistemas. Então, a gente criou outros índices de avaliação sintética. E foram avaliadas 7 variáveis, resultando em um conjunto de dados com aproximadamente 16 mil registros de dados no meu banco de dados de informações da Europa em relação à agricultura. E foram utilizadas o território, a superfície territorial, como o TE, o TA, minha variável, como a superfície total agrícola, o A como a minha superfície agrícola utilizada, e o A como a minha superfície agrícola irrígua, a L como os seminativos, que é um grupo de culturas, trigo, mais no milho, estou pensando em outras línguas. Permanente wood crops, que seria a superfície lenhosa, um grupo de cultivos da superfície lenhosa, que são os vinhos, azeitonas, e o grupo de superfície de forrageiras, e o grupo que foi remanente, que são a superfície que restou de toda essa soma. E a gente fez a normalização dos dados na agricultura. Existem vários tipos de normalização de dados, mas para a agricultura, no caso, como você trabalha com a terra e com a área utilizada de cultivo e a área não utilizada, não agrícola, a gente faz um sobre o outro. Então, a gente fez a superfície total agrícola dividido pela superfície territorial. Depois, a gente fez a normalização da superfície agrícola utilizada pela superfície agrícola total. Depois, a gente fez da irrígua pela área da superfície agrícola total, seminativo pela superfície agrícola utilizada, as lenhosas dividido pela superfície agrícola utilizada e as forrageiras dividido pela superfície agrícola utilizada. E a soma dos seminativos, das lenhosas e das forrageiras são a nossa superfície agrícola utilizada. E aí o que restou é essa variável RS. Possível, espero que todos entendam. E os resultados preliminares foi a estatística descritiva. A área estudada incluiu quase toda a superfície, por exemplo, de Portugal, 92% da área do país de Portugal, 85% da Espanha, 53% da Itália e 12% da França, porque a nossa área ali só é o sul da França. O número total de land use, que está escrito ali, que são os municípios, foi igual a 16.053 municípios, onde foi 17% de Portugal, 44% da Espanha, 21% da Itália e 16% da França, de total de cidades. E a superfície média de cada município em relação à área, que é a superfície agrícola total, foi 4.948 para Portugal. Ali as cores estão diferentes, né? Para a Itália, 2.914 para Portugal, 2.538 para França e 6.194 para Espanha. E dessas análises de dados de 2000 e de 2010, a gente relacionou quanto mudou, após 10 anos, as mudanças, o que apontaram. E apontaram uma tendência clara de queda para quase todas as variáveis consideradas esses cultivos,
E essas diferenças levaram a uma mudança significativa na composição da superfície agrícola utilizada. E só teve aumento na área irrígua, de 2000 para 2010, nessas mudanças da superfície agrícola utilizada na área do Mediterrâneo. E aqui é uma demonstração desses dados todos geoespacializados em 2000 e 2010, e a legenda ali, por exemplo, dos cereais, o quanto mudou os cereais, né? A escala de 0,771 e a última cor mais escura demonstra que ela aumentou em toda a região do Mediterrâneo, aquelas áreas mais escuras. E depois tem, por exemplo, os seminativos, que eu também realizei essa análise exploratória, e para o vinho. Então, ali a gente consegue identificar o quanto mudou em escala detalhada por município, que vem o número de cada fazenda por município. E depois criamos as tipologias agrícolas em 2000 e 2010, que vimos que de 2000 e 2010, 828 junções diferentes, a gente pegou os indicadores de 2000 com 2010, dessas tipologias agrícolas, e em 2.176 combinações possíveis, ou seja, apenas 38% em 2000. E o número de tipologias agrícolas identificadas foi de 948, de 2.176, ou seja, mais de 40% em 2010. Então, teve muita variação dessas tipologias agrícolas. Sobre as mudanças ocorridas ao longo dos 10 anos, observamos que as escolhas feitas em termos de composição da superfície agrícola utilizada, de seminativos, de ninhosas, de forrageiras e essas superfícies remanentes, resultaram mais dinâmicas do que aquelas referentes aos fatores do uso da terra e da água. É um pouco específico isso, esse tema. E depois criamos o índice de intensificação e índice de especialização, onde a gente relacionou os dois índices fazendo combinações. E classificamos em 5 classes o nível de intensificação e em 6 classes o nível de especialização. E ali tem um número de comunes e relação com a área de superfície agrícola utilizada por cada cultivo. E no final, os agrossistemas mais especializados, que são essas classes de OFF, de SI, que são especialização, 5 e 6, elas recuaram, enquanto os mais intensivos permaneceram. Embora essa redução da superfície agrícola utilizada, pertencente à classe de intensificação, por exemplo, a 4, tenha sido significativa, por exemplo, aquela -2 na classe de intensificação. Então, os agrossistemas mistos, o 2 e o 4, com um nível moderado de intensificação, foram os que cresceram mais claramente. E aí você consegue analisar mais fácil no mapa, onde você vê a diferença dessa distribuição espacial das 5 classes de intensificação para o censo de 2000 e 2010, em toda essa área do Mediterrâneo, desses 4 países, que demonstra que quando a expansão em classe 5, essas cidades têm tido, e fazendas têm tido as fazendas com sistemas agrícolas mais intensivos. E aquelas onde você vê em classe 1, elas têm tido menos intensidade no sistema agrícola. E aí a ideia da análise desses resultados é identificar por que naquela cidade pontual, por exemplo, em Portugal, o sistema agrícola é menos intensivo e aqui está na Itália, na classe 5, é mais intensiva, se tem o mesmo tamanho da área de superfície territorial. O que de técnica essa cidade que tem essas fazendas estão fazendo para ter uma maior intensidade ou menor intensidade do sistema agrícola. E depois também, do mesmo caso, a distribuição da expansão do sistema agrícola expansivo, que a gente vai poder analisar e explorar essas fazendas, o que elas têm utilizado ali para ter uma agricultura mais expansiva do que em outras. E aqui foi classificado em 6 classes. Então, todas que estão na classe 6, de cor mais escura, marrom, avermelhado, elas têm o sistema agrícola mais expansivo. E, de conclusão, esse quadro geral dessa análise de dados proveniente dos 2 últimos censos agrícolas foi de uma agricultura medianamente intensiva e bastante especializada. E a tendência geral parece ser de redução, tanto da intensificação quanto da especialização, mesmo com uma taxa de variação diferente, maior para a especialização e menor para a intensificação.
E a importância de acompanhar o andamento do estudo para esclarecer o significado agronômico, ambiental e social dessas mudanças. Então, a ideia é estudar também os próximos dados que vão ser publicados no censo de 2020, para um futuro avanço da pesquisa e poder ver a mudança da agricultura, dos cultivos principais em todo o Mediterrâneo e o que tem acontecido nesses sistemas agrícolas. E a parte 2 da pesquisa, esse projeto, foi aprovado também no Instituto de Dinâmica da Superfície Terrestre, em Lausanne, na Suíça, para realizar a atividade da análise espaço-temporal dos sistemas agrícolas nas áreas do Mediterrâneo, mas baseado em métodos de agrupamento. Porque ali o que vocês viram foi uma análise exploratória com os dados normalizados. E a ideia agora é realizar com a técnica de implementação de um modelo sobre o conhecimento dos principais sistemas, dessa dinâmica, e ver a transição, quanto foi transitado através de clusters. Então, a ideia é usar o Machine Learning, usando um modelo de auto-organização de mapa, para realizar a análise dos clusters e ver a transição de 2000 e 2010, mas de todos os cultivos juntos, e poder analisar especificamente quanto em cada município, quantos por cento de cada cultivo foi transitado de um cluster para outro, em 2000 e 2010. E os resultados esperados é que também vamos poder integrar esses em nível local, com outras fontes de informação. A ideia é adicionar índices climáticos, podemos adicionar índice de população, índice do PIB, da produção agrícola, porque a partir do momento que eu já criei esse banco de dados, eu posso agora adicionar todos os outros dados através do código que já foi criado para estudar toda essa área da região do Mediterrâneo. E avaliar essas mudanças e a dinâmica física e social de todo esse estudo do uso da terra no Mediterrâneo. E eu acho que é isso. Obrigada pela atenção. E uma coisa também é que vários estudos na agricultura são realizados por escala regional ou nacional. Por exemplo, eles fazem um estudo na Itália daquele município sobre esses cultivos agrícolas. Ou então eles fazem uma comparação nacional da Espanha, regional ou com uma outra região da Espanha. Não se encontra estudos em escala global, mas em nível detalhado. Então, não foi ainda publicado, ou então não foi ainda encontrado, nós não encontramos estudos que têm toda essa avaliação da agrodinâmica do sistema do Mediterrâneo em escala por município, porque justo porque a criação do banco de dados europeus não foi simples. A França também, ela não disponibiliza todos os dados, tivemos que ter o grupo de pesquisa ter uma credencial para poder passar os dados privados, porque quando o município tem menos de 3 fazendas no município com produção agrícola, ela não é identificada, justo porque você já consegue saber quais são as fazendas que tem naquele município, então esses dados são privados, então tivemos que colher todos esses dados privados para criar esse banco de dados europeu. E é isso, a parte da minha apresentação de projeto de doutorado. Maria, parabéns. Essa fase do banco de dados, né? Essa aí que é sofrida um pouco, né, Maria? Você traz os dados, né? Mas essa parte, né? Essa parte exploratória, ela é muito rica e a gente tem que valorizar muito, né? Sim. Eu vou abrir para perguntas, mas talvez antes das perguntas, Maria, você gostaria de falar sobre as possibilidades de estudo para lá na universidade, antes para abrir? Você quer falar ou você quer já... O que vocês acham, pessoal? Abrimos para perguntas primeiro. Alguém tem uma pergunta? Vamos começar. Eu tenho. Tudo bem, Maria? Tudo jóia aí. Parabéns, viu? Obrigada. Então, eu estava vendo, mas acho que você me respondeu ali naqueles resultados esperados, lá que eu ia perguntar para você se você fez alguma validação com imagens de satélite, né, assim, pelo sensoramento remoto aí, né? Mas parece que é um dos objetivos aí, né?
Sim, a parte do sensoramento remoto, que é trabalhar com as imagens, no caso Landsat, porque são dos anos de 2000 e 2010 ainda, meus dados, né? O Sentinel é a partir de 2012. Ainda não trabalhei com as imagens de satélite, mas a ideia é, assim, incluir depois o estudo do land cover, que são a cobertura do solo, no caso, né? Porque eu só estou trabalhando com o uso da terra. E aí, quando eu pegar todos esses dados, fazer a partir das imagens, a ideia é distribuir, ver onde é a área urbana, também a área de agricultura, né, que seria a cobertura do solo, e poder identificar ali 2000 e 2010, através de escala município, toda essa imagem de diferença, mas ainda não cheguei nas imagens satélite. Legal, é muito trabalho, né? É muito Sim, trabalho. sim. Ideia futura. Mas Legal, sobre o sensoramento remoto que você está dizendo, o que eu trabalhei à parte foi com drones em fazendas agrícolas aqui na Itália com milho. E participei de projeto onde a gente levava o drone, fazia um mapeamento, eu fiz um curso de drone aqui durante 3 meses. E depois ali você trabalha no programa, né, de drone, cada agência, cada instituição trabalha com um tipo de programa, porque também tem uns que são privados, né, pagos, e ali você identifica nas imagens onde a planta, através das fotos, das imagens do drone, tem a deficiência hídrica, por exemplo, ou então se a planta, de acordo com as cores, quando as cores são mais vermelhas, ou então laranjas, você vai identificar que ele tem um déficit hídrico, e também tem as pragas, né, e aí você faz uma outra análise nesse programa e analisa onde tem essa área de pragas para poderem usar um tipo de manejo para melhoria na plantação. E só uma última pergunta, gente. Vocês identificam qual é o sistema de agricultura que eles utilizam? Se utilizam a convencional, se utilizam agrofloresta e tal, esses, sabe? O sistema na Itália é um pouco diferente do Brasil, porque eles usam um sistema intensivo, porque tem mecanização agrícola, e também é muito qualificada. Essa ideia de drone, por exemplo, na vitinicultura, que é a vinícola de vinhos, eles chegam a fazer estudos do relevo da planta do vinho no alto, no meio e embaixo, para ver qual é a maior qualidade da planta na altura que ela pode ser plantada no relevo. Então, chega a ser muito qualificada na Itália a questão em agricultura, mas o território é pequeno. No Brasil, a cultura é imensa, né? São vários tamanhos de hectares. Aqui, como muito pequena área, a ideia é fazer o máximo de qualidade possível. A produção orgânica também é muito incentivada, que não tem a junção de agrotóxicos, fertilizantes e tudo, né? Então, eles têm incentivo do governo como verbas para continuar com a produção intensiva, porque usa a máquina agrícola, que é atualizada ou moderna. Existem vários tipos de mecanismos agrícolas, mas é qualificada aqui a questão da agricultura, porque a ideia é ter o máximo de produção e não ter perda na renda do lucro para venda. Então, já que é pequena área. Então, ok, obrigado. Maria, a Ana Camargo perguntou aqui no chat, ela parabeniza você, muito legal a sua pesquisa. Por que você escolheu fazer o doutorado na Itália? Você está morando aí? Por que eu escolhi? Na realidade, eu participei do programa Ciências Sem Fronteiras na Itália, em Torino, em 2012, naquela época que a graduação tinha esse programa de bolsa no exterior. Então, ali já foi um lugar que eu tive os primeiros contatos, assim, né? Além de estudar na universidade durante um ano, eu fiz um estágio no ITAC, que é um instituto também de desastres naturais, em relação ao assessoramento remoto, geoprocessamento. Então, era um lugar que a língua eu já tinha, assim, mais facilidade, porque eu aprendi ali durante um ano, e também tive contato. Essa questão de você ter um contato de um pesquisador e ter trabalhado dentro do instituto foi um contato forte, assim, para a questão de vir para a Itália, e eu já tinha essa vontade, essa ideia de voltar e fazer um doutorado na Europa. Mas também tinha o namorado que já estava morando na Itália, e aí juntou tudo, ele já estava trabalhando aqui, e eu vim para cá e tentei me inserir dentro do ramo de pesquisa.
E depois eu tentei o doutorado em Pisa, na Universidade de Pisa, porque eu já trabalhei antes com contato e apliquei para uma vaga de assistente de pesquisa em um projeto da África, onde eu trabalhei também com mapeamento de arroz, de inundação, mapeando 27 vales de Senegal para essa análise de arroz, de inundação. E aí fiz a minha carreira na Itália de pesquisa. Muito legal. Alguém me perguntou se como... Aqui a Nádia está perguntando pelo chat, parabéns, né? Ela fala, com seu trabalho, com seu resultado, você pretende montar um atlas? Possível? Não pensei nisso. A gente pretende, a ideia da Universidade de Pisa com o meu departamento de agronomia é deixar esses dados publicados, os shapes também, tudo publicados para ser servido gratuitamente. E pessoas que forem fazer outros estudos que precisam fazer todo esse trabalho da geoespacialização, da geocodificação de cada país, poder já ter os dados prontos e adicionar para ter análises geoespaciais. Muito bem. Aqui o Ricardo levantou a mão. Então, é sobre isso mesmo, Maria. Esses dados vocês vão disponibilizar eles. A ideia é a base de dados também, a ideia é feito no Postgre e toda. A ideia é disponibilizar os dados. A gente primeiro vai publicar. Eu tenho uma publicação desse estudo, se alguém tiver interesse. Eu não coloquei ali do artigo desse estudo, que eu posso procurar aqui. E a ideia é que a gente está realizando uma análise cluster variável silvestre. Aqui. Esse estudo já foi publicado, por exemplo, nessa revista MDPI. Para que abrir? E não está abrindo. E aqui também explica toda essa apresentação com mais todas as especificidades da metodologia que a gente utilizou para o trabalho, os dados utilizados, as etapas, porque é muita coisa para falar em uma apresentação. E se alguém tiver interesse de olhar e ler o artigo aqui, fala melhor. É aberto, Maria, para poder acessar o artigo? Não sei, eu posso mandar um link aqui no grupo. Porque às vezes as revistas são... sim, é aberta, essa revista é aberta. É aberta. Entendi, tá certo. Vamos lá aqui. Alguma possibilidade de preparar esse tipo de análise para o Brasil no futuro, Maria? A Nádia está perguntando aqui, está puxando aqui para o Brasil. Ou alguma área, tipo o sul do Brasil, que é uma das áreas agrícolas fortes do país. O Brasil, acredito que é até um pouco mais simples, porque, pelo que eu me lembro, o Brasil segue toda uma estrutura por município. Então, no site do IBGE já tem o geocódigo e a gente pode baixar todos esses dados de cultivos agrícolas e fazer essa junção geoespacial mais simples, bem mais simples do que em toda a Europa, porque já que é países diferentes, o Brasil é um país só, é um pouco mais fácil. Só que a dinâmica do agrossistema no Brasil vai ser um pouco diferente, né, as análises, porque o Brasil são fazendas muito grandes, mas é possível sim. A Bianca, aqui, depois da Bianca, o Leandro, tá? Pode levantar a mão. A Bianca aqui, ela colocou: parabeniza, tua apresentação foi linda. Conta para nós sobre o seu ritmo de pesquisa. Como é pesquisar o sensoriamento remoto e o uso do solo? Isso é novidade para vocês? Bom, o sensoriamento remoto é o meu ponto forte, porque, como sou uma geógrafa, desde o início da minha graduação, eu comecei um estágio na Embrapa, gado de leite, então sempre trabalhando com sensoriamento remoto na agricultura. Ali era produção de leite, então áreas preservadas permanentes, sempre trabalhando no GIS, né, nos programas de dados em GIS, imagens de satélite, e também trabalhei no CEMADEM, que é o Centro Nacional de Monitoramento de Dados Naturais, bem no início, quando o CEMADEM abriu, eu fiz estágio lá,
também para monitoramento de desastres naturais. Então, essa parte de sensoramento remoto, eu tenho bastante base, assim, conhecimento. Eu acho que foi o meu ponto forte para entrar no doutorado em ciência agrária, já que eu sou geógrafa. Mas a área de uso de solo, de agronomia, tudo eu comecei do zero no doutorado. Eu fiz disciplinas de elementos de agronomia, base 1, base 2, porque eu ainda não tinha todo esse conhecimento e continuo ainda tendo que estudar bastante para ter toda a ideia do sistema agrícola no Mediterrâneo ainda, que não é o Brasil, né? Que é tudo diferente. Muito bem, Maria. O Leandro, pode perguntar, depois vem a Simone. Tá, não, eu queria dar os parabéns para a Maria, um trabalho muito bonito. Parabéns pela carreira que ela está desenvolvendo aí. E eu achei legal que tem alguns trabalhos assim no Brasil que seguem uma linha parecida com essa, assim. E até o trabalho da Adriane Calaboni, que ela é a pós-doc aí do nosso grupo, no doutorado dela, ela fez uma análise que procurou verificar essas características das propriedades, né? Então, grau de tecnificação, se era mais irrigada, se era pasto, se era agricultura, tudo, e como que isso estava relacionado com as decisões de desmatamento ou de regeneração. Decisões não, né? Mas os efeitos de desmatamento e regeneração nas propriedades. E aí ela avaliou da década de 60 até 2000, com os dados do IBGE também. Então, assim, a gente sabe que é um trabalho bem pesado de fazer. Então, por isso que queria reforçar os parabéns pelo trabalho que você está fazendo, Maria. Obrigada, legal. E sim, a ideia desses trabalhos serve para tomar as decisões da política agrícola comum. Por isso que já na universidade tem interesse de avançar com pós-doc, pesquisa, da minha pesquisa, porque pode seguir o estudo 2020, depois os dados 2030, e adicionar índices climáticos, já que agora o clima mudou tudo, né? A questão da seca e a produção de vinho aqui de 2000, eu brinco que eu não compro vinho de 2017 a 2018, porque a seca, o vinho estava na época que teve seca, então já muda toda a qualidade do produto aqui dos cultivos. Mas, sim, E dá para voltar até que ano também com esses dados, Maria? Que eles têm esse padrão? Dá para voltar até, eu acho que 1990, aqui, 90. ou 1980, porque tem que ter esses dados disponibilizados. Tem alguns anos que não foram disponibilizados todas as culturas. Por exemplo, em 2000, já em Portugal, eu não tenho os dados de cultivo da área irrígua. Eles não anotaram no Censo Agrícola de Portugal, e aí o meu é tudo zero em Portugal, por exemplo. No meu artigo ali, a gente explica essa parte, por exemplo, do que faltou. Tá. Então, depende, é um pouco complicado pegar os dados. E isso é bem bacana também, assim, de poder voltar, e essa questão de fazer para frente, porque eu lembro que quando eu estava por lá também, uma grande preocupação deles era com o preço de alguns produtos agrícolas, que nem o vinho ou o próprio presunto deles, né, o Ramon, porque quando a China começa a curtir alguns desses produtos, a gostar, né, aí o preço sobe muito, porque a produção deles é boa para atender o mercado deles, mas para atender o mercado externo não tão grande. Então, essas exportações também podem influenciar bastante nessas mudanças, assim, isso que é interessante de ver isso daí. Legal. Parabéns. Legal. Simone, você quer fazer a pergunta, Simone? Posso fazer. Eu fiquei surpresa com o trabalho da Maria Maraia? Maria. O acento. Porque tem a União Europeia, né? Eles não têm uma forma de padronizar, mesmo que cada país tenha sua unidade territorial diferente, a menor, né? Tipo município, cantão. Eles não já têm uma forma de comparar essas unidades? Porque você tem que fazer isso também, né? Então, a União Europeia, quando ela fala de investimento de agricultura, ela fala nacionalmente. Então, no caso, os estudos para analisar o mesmo cultivo em escala de município, não conseguimos encontrar ainda, ao menos até 2021, que a originalidade do estudo que propomos assim, para o meu doutorado era justamente isso.
porque os estudos, geralmente, eu tento, na bibliografia, encontrar estudos que sejam globalmente em escala municipal, mas ainda não encontrei. É muito interessante. Porque eles estão preocupados com os países, né? E não com dentro dos países, né? Sim, porque existem os estudos globais, mas não em escala municipal. Então, assim, usa nacionalmente aquele valor da produção, aquele valor da área utilizada em escala nacional. E aí, sim, ele pode fazer essas comparações, quanto foi produzido no Portugal, na Espanha, na França, na Itália, mas em escala municipal, de município, assim, não. Ah, legal. Lá na Europa tem esse problema mesmo, porque como eles têm muito de respeitar a autonomia de cada país, e tem vários países que, na verdade, não eram países até a Primeira Guerra, né, Segunda Guerra. Aí eles agruparam tudo, e aí, assim, para a União Europeia não, como é que se diz, não desrespeitar essa autonomia deles, eles não fazem essa divisão, assim, em estados, porque aí você tem as comunidades na Espanha, daí tem os cantões, tudo. E aí, tudo que se assina na União Europeia, assim, o país é responsável por dar um jeito de cumprir. E aí o país que se vira para adequar para essa divisão, se é município, se é estado. Então é uma bagunça mesmo. Isso é uma tristeza de conseguir essas bases de dados por lá. Exato. Por essa questão de autonomia deles, para não ferir essa autonomia e a história deles. Isso mesmo, exatamente. Muito bem. Aqui a Ana, vamos ver no chat. Ok, falo para ela assim, que ela existe global. Eu tenho meu orientador para passar de contato. Ele é um pesquisador bem bacana. Que ela falou, existe a possibilidade de eu fazer mestrado de sanduíche na Itália ano que vem. Eu tenho ainda as informações dos projetos, ela pode tentar também por essa... que eu vou passar ainda, que tem os slides aqui dos projetos de pesquisas com bolsa. Sim, é possível. Isso. Fala para ela. Vamos ver alguma pergunta mais, meninos? Boa, Ana. Eu queria perguntar, Maria, em relação, por exemplo, né? Você falou que 2020, novamente o censo, que você vai incluir, você ainda vai incluir no doutorado essa informação ou ainda é para pesquisa? Não no meu doutorado, porque o meu doutorado agora eu estou desenvolvendo essa parte de Machine Learning, que é para analisar em grupos de cluster na Suíça, na Suíça, em Lausanne, e estou aprendendo essa parte de Machine Learning, que é ainda mais para quantificar esses dados e análise de clusters em grupos com uma nova técnica usando esse modelo. A parte de 2020 é para um avanço na pesquisa, depois do meu doutorado, porque por agora não dá tempo. Ainda não foram publicados os dados, eles vão ser publicados a partir de maio de 2022. E até ali espero já estar... então está igual que aqui, né, Simone, Ricardo? Aqui também, né, o censo vai se postergando. Aqui também. E a gente não... ainda não vê quando que vai acontecer. Esperemos que seja o próximo ano. Uma coisa que eu não comentei ainda é que no meu projeto de doutorado ali, no banco de dados, eu também fiz da criação de animais, bovino, suíno, equino, coelhos, cavalos, todos a parte de produção de animais. Eu ainda vou fazer esse estudo ainda para o impacto da criação de animais em todo o Mediterrâneo em relação ao metano, ao nitrogênio, ao CO2. Nossa. Então, eu vou incluir isso, porque tudo isso que eu fiz com os cultivos, eu também fiz com a criação de animais. Porque a ideia é todo o impacto dessas mudanças 2000, 2010 dos cultivos e da criação de animais. Então, ainda você tem um belo trabalho, né? Sim. Forte trabalho, né? Para você, exatamente, para você desenvolver. E você falou que está terminando quando? Parece que só falta um ano? Só falta, assim, a ideia, sim, até maio de 2022, eu espero. Próximo ano já. Entendi. Nossa, como passou o tempo, Maria, né? 2016, 2021, bom, né? Olha, que bom, muito bom, Maria. Alguém mais teria uma pergunta ou ela já pode passar para apresentar os projetos, as oportunidades? O pessoal está perguntando dos projetos. Arbores trabalham com conforto externo. Isso, vamos lá. Cadê? Eu tenho que compartilhar minha tela de novo ou está compartilhada?
ela está compartilhada. Acho que você tem que colocar o que você vai apresentar. Porque ainda Esse está link eu vou compartilhado. deixar para o pessoal. Onde está o Eu pessoal copiei aqui o link. Mas esse link que você colocou, ele está no seu Drive aí. Eu acho que depois você envia para a gente, Mariana. Tá. Depois eu vou Certo, está no Drive. Eu acabei de colocar e ele está. Ver se esse link funciona. O outro link que eu mandei do YouTube ali é sobre o futuro da agricultura, o que eles estão desenvolvendo já na Holanda, das questões para o futuro mesmo, em problemas, se não tiver terra, solo para cultivos, eles estão desenvolvendo na Holanda grandes especializações, e se vocês puderem dar uma olhada, é bem legal. Pensei em apresentar, mas acho que não vai dar tempo. Agora já está compartilhada. Muito Ricardo, bom. esse link eu acho que abre o meu PDF, o último que eu passei. Legal, vou ver aqui. Bom, aqui sobre o pessoal que está perguntando de bolsas, é até legal. A Itália Coloca em apresentação, Maria. não está em apresentação? Não estava. Não parar a apresentação. O PowerPoint, o arquivo, coloca em modo apresentação. Isso. Ok. Tá, essas bolsas, essas informações é do MIT, que são bolsas para cidadãos estrangeiros concedidas pelo governo italiano. Então, essa bolsa de estudo que tem todo ano um edital para desenvolver pesquisa na Itália e tem os seguintes requisitos, que é você criar um projeto de pesquisa, ter uma carta de aceite de um professor pesquisador na Itália, de qualquer universidade ou instituição. E como você faz para ter uma carta de aceite? Por exemplo, eu não conheci nenhuma pessoa na Universidade de Pisa, mas em outros institutos que eu trabalhei, eu enviei primeiro meu currículo, informando o meu interesse para um pesquisador que eu pesquisei dentro desse instituto, qual é a área de pesquisa, né? Falando que eu tinha interesse de participar de pesquisa. Eu não participei dessa bolsa, mas eu sei que estou passando informações para vocês como faz para ter uma carta de aceite, que os italianos aqui no caso são bem receptivos com colaboração de pesquisa com o Brasil e Itália. E depois tem um atestado de proficiência em nível intermediário italiano, se caso tiver, né, um nível de italiano, ou então pode comprovar, juntamente com esse professor, que você teve o aceite, que você vai desenvolver o projeto em língua inglesa. E todo ano tem essa bolsa de estudo, é uma bolsa de estudo que pode fazer durante o mestrado, porque pode fazer como se fosse um mestrado sanduíche, por exemplo, que é um período de 6 a 9 meses só, e eles dão uma bolsa, um pouco assim, normal de bolsa de estudos na Europa, 900 euros por mês, porque essa não é de um doutorado. E também tem outras possibilidades, além de tentar essa bolsa, com projetos com tutela. Então, você pode ter sua supervisão acadêmica no Brasil, sua supervisão acadêmica na Itália, em conjunto com a universidade, por exemplo, da UFBC, junto com alguma professor dessa outra universidade. E caso você não queira fazer um projeto de pesquisa, você também pode tentar, dentro desse edital, nessa bolsa, realizar disciplinas. Então, você pode escolher fazer, 2, 3 disciplinas em um curso na Itália, do Master da Itália, para você ter mais aprofundamento na área que você tem interesse, por exemplo, que aqui possa ter algo mais de inovação. Ou, então, até só fazer um curso de língua italiana. Essa bolsa também aceita isso. Então, eu coloquei aqui o link, depois talvez possa passar para a Maria, se usar o link é mais fácil, em vez de ficar digitando, né? Copiando, que é esse link que tem aqui a procedura, os requisitos, tudo como funciona esse edital, e tem todos os anos essa bolsa de estudo de pesquisa para trabalhar aqui na Itália. E depois outra é o doutorado na Itália. Todas as universidades italianas, eu acho que praticamente quase todas, talvez não todas, mas praticamente as principais, assim, Roma, Milão, Pisa, Florença, eu acho, elas oferecem uma vaga extra com bolsa para estrangeiros realizarem o doutorado na Itália. E isso também tem em outras universidades na Europa. Os requisitos, do mesmo modo, você tendo projeto de doutorado no Brasil, você pode tentar na Europa, no caso aqui eu coloquei na Itália, que você apresenta em inglês um projeto de no máximo 5 a 10 páginas, o seu currículo, e tem áreas, né, depende da área, que exigem um exame escrito, e o exame oral é o principal, que é a entrevista, como você faz também no doutorado no Brasil, do mesmo modo você faz
no doutorado da Itália, na seleção. E aí o período de doutorado na Itália são de 3 anos, e tem um fundo já para o projeto de pesquisa, que são 1.600 euros por ano, para você participar em congressos, viagens em missão de pesquisa. Tem um fundo com convênio da universidade, para você poder realizar publicações em revistas de impacto factor alto, porque aqui todo doutorando exige ter uma publicação em uma revista de impacto, aquele index bem alto. Eles não fazem a pesquisa, demora um tempo para poder publicar. E também tem um aumento da bolsa para você desenvolver uma parte da pesquisa no exterior, no país que você escolhe, ou que o seu professor orientador também tem um contato, até 18 meses. Então, você pode começar seu doutorado na Itália, mas você pode desenvolver a parte da sua pesquisa no Brasil, se você quiser. Ou então nos Estados Unidos, ou então na Austrália, um lugar que você tiver encaminhado com o seu projeto e for de acordo e tudo. Já tem essa bancada. E depois também tem um outro projeto, que isso aí eu acho que a Bianca sempre estava falando essa questão de quem é mãe, família. Esse projeto da Mary, que é para o pós-doutorado, é uma bolsa de pós-doutorado, no caso, que é um incentivo para as mulheres na pesquisa e na ciência, e que tem várias questões, por exemplo, tem um apoio financeiro a um pesquisador de doutorado para desenvolver a sua carreira através da implementação de um projeto de investigação e formação em todas as áreas científicas. E o objetivo é aumentar o potencial criativo e inovador desses pesquisadores que desejam adquirir novas competências, né, na pesquisa. E a instituição anfitriã na Europa é responsável por tudo, pelo recrutamento, pela hospedagem, pela supervisão, pelo treinamento, e tem essa bolsa com auxílios também para a família, que eu vou mostrar aqui ainda depois. Essa bolsa da Mercosul serve para qualquer nacionalidade, para bolsas europeias e para qualquer país. Ela exige você possuir doutorado, então isso é para todo mundo que depois que terminar o doutorado, até 8 anos, então assim, tem que ter terminado o doutorado até 8 anos para poder tentar essa bolsa. Ela tem essas regras de elegibilidade de buscadores, por exemplo, da maternidade, que eles deduzem o tempo, já que a mulher vira mãe, e também da paternidade. E são em torno de 2 anos. É uma das bolsas mais concorridas e competitivas do mundo, eu acho. E tem um auxílio de família, justo por isso, porque é uma das bolsas mais bem pagas, porque também tem obrigações familiares. Por exemplo, se é casamento, tem um adicional para você levar o marido. Se você tem filhos, também tem um adicional no valor da sua bolsa. Então, tem várias questões assim, para incentivar mesmo uma mulher a desenvolver pesquisa no mundo. E aí, pagam bem, porque é uma das bolsas de pesquisas para a carreira de pesquisador mais bem paga que tem, eu acho que no mundo, e pagam em torno de 5.080 euros. E os adicionais, de acordo se tem marido, se tem filhos. Então, é algo assim para incentivar realmente uma mulher a ser independente e seguir a carreira de pesquisa. E depois eu posso passar isso. E essas são as informações principais. Também tem todo ano os editais para essa bolsa. De 2022 eu coloquei ali as datas de abertura. E o projeto deve ter no máximo 10 páginas. Tem que ser um projeto muito bem informado e consistente. E a parte 2 eu coloquei ali que é o currículo. Ter essa também contato, né? Fazer por e-mail, enviando currículo com a universidade, talvez do Brasil, com o Instituto do Exterior, e a carta de compromisso que essa bolsa do Horizon Mercury dá para quem tenta. E aqui tem um link também, que tem como que é o procedimento para essas bolsas. E depois é isso. Obrigada, thank you e graça, coloquei nas 4 línguas, pela atenção. Nossa, Maria, olha quanta oportunidade, hein? Se você puder mandar esse arquivo Sim. para poder passar, né? A gente vai publicar, nós estamos gravando, né? Mas o texto em si, o PDF, né? Para disponibilizar também aqui no grupo, talvez no grupo do CTA, de mestrado, os outros grupos, né? Que estejam interessados nessa oportunidade, né? Para quem quiser continuar. Pelo que a gente está vendo, tem muita oportunidade, né? Agora é correr atrás, né, Maria? Sim, é tentar aplicar e pode conseguir. Exatamente. Pode conseguir. É uma boa solução. E o custo de vida aí, Maria, como é que é? Essa bolsa, por exemplo, ela consegue?
Então, a bolsa de projeto de pesquisa individual, essa principalmente que é só de pesquisa, assim, para desenvolver como se fosse um estágio de pesquisa, é mais para uma vida de uma pessoa e vida um pouco universitária, diria, no caso. Mas as bolsas europeias, por exemplo, eu só apresentei esses 3 tipos, mas tem muitos programas europeus, por exemplo, na Holanda, justamente para incentivo para brasileiros, na Inglaterra, em que são maiores os valores de bolsa depois que você tem um doutorado, no caso, ou se você tenta o PhD, por exemplo, na Holanda, aí as bolsas são mais altas. Cada país leva de acordo com o custo de vida. Mas geralmente é aquilo para uma pessoa individual, realmente. Só essa da Merco que ela engloba a família e tem todo esse incentivo. Que legal, né? Um programa muito bacana esse, né, da Mary, porque, puxa vida, a gente fica até com inveja, né, que aqui no Brasil, pelo amor de Deus. É difícil, né? É difícil. Puxa, não tem incentivo nada. Mas a carreira de pesquisa, até na Europa, assim, é árdua a carreira, porque os contratos são determinados, então você tem um contrato de 1 ano, 2 anos, depois você tem que tentar outro projeto para tentar outra verba aí, de mais 1, 2 ou 3 anos, e você continua nisso até aqui as experiências, você não torna professor depois de um doutorado na Europa, você tem que ter um torno de 10 anos de carreira de pesquisa, ser um pesquisador realmente formado para você poder ter pontuação para quem sabe tentar um concurso e ser um professor de uma universidade. Então, aqui a carreira é longa, tem que ficar fazendo bastante pesquisa por um tempo. Sim, mas assim, é bem melhor do que aqui, né, em relação... Mas incentivo de pesquisa, sim. Os incentivos, sim. Incentivos de pesquisa e inovação, tem bastante. Isso sim. Legal. Obrigado. Longa e até um pouco sofrida, né, Maria? Sim. Sabe que quando você estava falando, por exemplo, você é estrangeira na Itália, né? Então, quando eu estava aqui, eu era estrangeira, sou estrangeira no Brasil, né? E sim, a gente sempre tinha que estar, se não é uma bolsa, é um mestrado, um pós-doutorado, tinha que correr atrás, né? Mas talvez a exigência, né, de, por exemplo, você conseguir fazer um concurso público, obviamente que se você tem toda uma bagagem, né, as chances são muito melhores, muito maiores para você poder fazer parte, né, de uma universidade. Continuar, exato. Não é fácil. Nada é fácil, né? Leandro, pode falar. Leandro levantou a mão. Para falar que eu achei legal a Maria ter apresentado essas oportunidades de bolsa. E, assim, eu conheço alguns brasileiros que já conseguiram uma Marie Curie. Não é fácil, mas, assim, acho que vale a pena todo mundo tentar. E para vocês terem uma ideia, assim, de como ela é reconhecida aí na Europa, né, o pessoal que está aqui, eu conheço gente que foi contratada como professor em universidade na Europa, mas que no ano da contratação ela recebeu uma Marie Curie. Então, eles esperaram acabar essa bolsa para oficializar o contrato de tão importante que ela é na Europa. Assim. Então, é muito bom para a universidade ter alguém com essa bolsa nela. Então, eles até esperam a pessoa terminar essa bolsa para efetivar o contrato como professor de tanta visibilidade que ela dá para os departamentos, né? Sim, então, é uma bolsa muito boa mesmo. Isso depois que faz também o contato com o grupo de pesquisa, é mais fácil fixar, né? Continuar no grupo de pesquisa e continuar trabalhando. Isso é verdade, é muito reconhecido. Muito bom, meninos. Bom, então, acho que estamos chegando ao final, já são 6h04. Alguma pergunta a mais, pessoal? O contato da Maria, ela faz parte, né, ainda do grupo do CTA, não é, Maria? Sim. Então, você já tem, não é, os contatos diretos, né? Mas, de qualquer jeito, eu vou passar o teu e-mail aqui também no grupo que nós temos, do grupo do ISAU. Certo que muitas pessoas do CTA, o grupo do ISAU nosso, né, é formado por alunos tanto do CTA, alunos da Engenharia Ambiental e Urbana, alunos de outros cursos que começam a entrar agora, não é, Simone? Simone vai trazer, a Simone, ela é de outro centro, não é do SEX, é do CCNH, é isso, Simone? Eu não sou SEX, eu sou CCNH.
Então, assim, é um laboratório que as pessoas, né, os alunos, os pesquisadores, colaboradores externos, né, ele vem de diferentes linhas de pesquisa. Então, um contato como o teu, né, você que está vivenciando lá, é muito importante, né? E essa informação que você está trazendo, e como o Leandro falou, com certeza, acredito que vai ser muito útil para quem queira, né, vislumbrar e poder sair para aproveitar as oportunidades, né, lá na Europa e na Itália. Sim. Bom, pessoal, então, fechamos. Alguma pergunta a mais? Tem alguém perguntando se tem pós-doc também. Pós-doc, sim, você pode tentar em qualquer instituição, universidade, já é mais aberta, porque você vai tentar a vaga. Existem em todos os sites de universidades italianas bolsas de pós-docs em variadas áreas. Você pode entrar ali, fazer sua aplicação, sua inscrição, e na realidade é bom ter também, enviar para o próprio professor que você vê que trabalha nesse projeto, desse pós-doc, para conversar um pouco também, conhecer o seu projeto de pesquisa. Mas tudo pode tentar, sim. Tem bastante oportunidade para pós-doc também. Ótimo. Então, antes de parar a gravação, isso não significa que vocês tenham que ir embora, é mais para parar a gravação. Quero agradecer, Maria, né? Nossa, muito obrigada por haver aceitado o convite, né? Então, aí quando eu entrei em contato com ela, nossa, Maria abrindo caminho, sabe? Assim, o tempo que eu tive, né? Foram 2 anos que a gente conviveu, né, Maria? Nessa rotina do mestrado, que tudo é rápido, que tudo é para ontem, né? Sim. Então, assim, a Maria tinha essa característica, né? A característica dela, ela fazia estágio, fazia monitoria, ela gerava, como ela falou, ela já trouxe uma base muito forte, né? Do geoprocessamento, de trabalhar, né? Com isso, né? Então, assim, tudo foi muito rápido, né? Mas, assim, a alegria, é uma alegria, né? De poder ver o crescimento dela, né? Tanto principalmente desde o ponto de vista, né? Profissional, é muito bom, Maria, saber que você está, sabe, desbravando lá na Europa tantos obstáculos, né? Isso Sim. É muito bom, e assim, o grupo aqui, né, nosso conversando, está aberto para você, quando você quiser novamente vir e trazer uma nova pesquisa, novas informações, é só falar que a gente agenda aí um horário, um dia aí para você novamente apresentar. Certo, Maria? Certo. Então, muito obrigada novamente, obrigada a todos vocês que estiveram aqui prestigiando, certo, pessoal? Então, até o próximo Conversando, e espero que novamente estejam aqui com a gente prestigiando e conversando sobre ciência e pesquisa. Até mais, pessoal. Obrigada. Obrigado. Grazie. Boa noite. Obrigada. Buonasera a todo mundo.